Agora vamos falar sobre alienação parental. A lei da alienação parental ela é de 2010 e foi criada para proteger crianças e adolescentes do pai ou da mãe que tenta colocar o menor contra o ex ou a ex. Recentemente, essa lei foi atualizada para aumentar a proteção dos menores. Este homem diz que a ex-mulher não aceita a separação e, por isso, ela faz várias acusações contra ele ao filho do casal de 6 anos. Só o nosso relacionamento terminar, que ela começou a dificultar de várias formas o meu convívio com ele. Desde não estabelecer visita, desde entrar na justiça pedindo guarda unilateral, alegando uma série de coisas que ela não pôs uma prova. Por causa da atitude da ex, o homem entrou com um processo na Justiça de alienação parental contra a ex-mulher. Mesmo assim, o problema foi se agravando cada vez mais. E ela passava vídeos para o meu filho de violências com crianças e imputava aquele vídeo como se fosse uma cena que ele tinha vivenciado. Geralmente, a alienação parental começa após a separação do casal. Quem ficou inconformado começa a desqualificar o outro para tentar romper os laços do filho com o ex ou a ex. A alienação parental não é só praticada pelo pai ou pela mãe, mas também por qualquer outro parente que tenha alguma autoridade sobre a criança ou adolescente. Segundo esta psicóloga, a alienação parental acontece em momentos de raiva, sem pensar no bem-estar da criança e nas consequências que essa atitude pode provocar. As consequências vão desde um sentimento de culpa, a confusão de sentimentos, um conflito, entre o gostar e a proibição desse afeto, até ansiedade, depressão, medos, distúrbios na fala, distúrbios de aprendizagem, comportamentos de rebeldia, até tentativa de suicídio, aumento de tiques nervosos, dificuldade no sono, isolamento. A omissão de informações sobre a criança, mudança de endereço sem comunicar, impedir o acesso do menor às atividades sociais para dificultar a convivência, também são formas de alienação parental. Uma pesquisa foi realizada pelo Programa das Nações Unidas em mais de 2,5 milhões de processos de divórcio entre 2015 e 2021. Entre as separações, 1.200.000 foram consensuais e 1.100.000 litigiosas, ou seja, sem acordo entre o casal. Desses 3.300 processos de separação litigiosa, os filhos sofreram com alienação parental. A Lei da Alienação Parental de 2010 foi criada para proteger as crianças e evitar a exposição do menor a esses problemas. Recentemente, a lei sofreu uma atualização, entre elas de promover uma escuta dos jovens vítimas da alienação parental em ambientes apropriados e mecanismo para agilizar o processo na Justiça. E para repercutir o tema, eu converso agora ao vivo, de forma remota, com o advogado Paulo Eduardo Akiyama. Boa tarde, seja muito bem-vindo, doutor Paulo. Boa tarde, Rafaela, muito obrigado. Bom, a gente mostrou um pouquinho agora na reportagem, os avanços da legislação. A lei de alienação parental ela é de 2010. Esse ano tivemos umas mudanças, pequenas mudanças, mas na prática elas são significativas, para minimizar os danos às crianças e adolescentes, doutor Paulo. Sim, evidentemente. A atualização era necessária para a lei da alienação parental para trazer no dia de hoje, principalmente depois da experiência da pandemia, no início da pandemia, onde todo mundo ficou com isolamento e houveram muitos casos de alienação parental à época. Então, esses pequenos detalhes de um ambiente aconchegante, essa criança num local onde ela se sinta segura para falar o que está acontecendo, tudo isso faz a diferença até na qualidade desse depoimento, da fala dessa criança, né? Na verdade, essas mudanças trouxeram a Lei 13.431 de 2017, a qual ela normatiza a forma de depoimento especial da criança que é vítima de violência doméstica ou abuso sexual. Porém, alguns psicólogos discutem esse tipo de depoimento, se será válido ou não no caso de atos de alienação parental. Teremos somente uma resposta futura com
a prática disso. Mas, infelizmente, o que entendemos também é que o nosso judiciário ele não está aparelhado para poder atender a demanda de crianças que sofrem atos de alienação parental nesse tipo de depoimento. Falando em aparelhamento do Estado, como é que a lei trata, ou juridicamente nós temos alguma regra nesse sentido, da proteção das crianças e adolescentes frente àqueles divórcios e, sobretudo, o processo litigioso, que demora muito tempo, a gente sabe que eles acabam se arrastando por mais tempo, e a criança fica no meio daquele fogo cruzado, isso impacta também, né, no bem-estar daquela criança que sofre alienação parental. Sim, exatamente. Os pais que estão no litígio de divórcio, tá? Eles têm que entender que a criança não é um bem próprio, não é um objeto ao qual você vai discutir com quem fica, com quem vai. Tá? Não existe essa divisão. A criança é o ser que adveio de uma relação amorosa desse casal, no momento que eles estavam muito bem entre eles. Tá? E não poderia ser utilizada essa criança como objeto de discussão ou de vingança de um com o outro. O que esse pai ou essa mãe deve fazer, quem procurar, quando perceber indícios de que tem alguma coisa errada ali, de que ela está sendo privada, esse pai ou essa mãe, da convivência do filho, de que o filho está ouvindo conversas inadequadas ali sobre a postura, enfim, falando mal do ex-companheiro, a criança fica ali, escuta, traz alguma questão, a criança geralmente fala, o corpo fala, a gente diz isso, né? Essa criança dá sinais. O que esse responsável deve fazer? Infelizmente, vamos ter que judicializar isso, né? Porque esse responsável, ele poderia até tentar uma conversa com a outra parte, mas se há um litígio entre eles, dificilmente esse diálogo vai existir. Aí esse pai ou essa mãe que está se sentindo alienado, ele tem que buscar o seu direito em termos judiciais. Mas a mudança da lei nos trouxe aqui uma coisa bastante importante. Tá? Ela impôs uma celeridade para que essa criança seja avaliada psicologicamente, sendo que, caso a vara onde ela está sendo discutida não tenha disponibilidade de serventuários, tá? O juiz pode abrir mão e se lançar a nomear perito especializado na área para que possa avaliar essa criança e apresentar um laudo, se realmente está ou não sofrendo atos de alienação. Doutor Paulo, uma última questão aqui rapidinho, eu fiquei na dúvida, eu Claro. Citei muito pai e mãe, né? Mas a alienação parental, ela também pode ser cometida pela avó ou pelo um tio? Olha, a alienação parental ela pode ser praticada por avó, por tio, por primos, até pela própria babá que cuida da criança. Mas também nós temos que entender uma coisa, não existe só um alienador, pode existir dois. A gente chama de alienação cruzada. Um fala mal do outro e o outro fala mal do outro, confundindo efetivamente essa criança. Ok, fica aí o alerta. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, doutor Paulo, pelas informações. Boa tarde para o senhor, viu? Até a próxima. E eu que agradeço. Boa tarde.